Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Microsoft Excel e nessa aula nós vamos começar a trabalhar com gráficos. Então eu vou estar explicando aí como vocês vão fazer para criar um gráfico de uma planilha que você já tenha pronta. Então eu vou abrir aqui uma planilha para poder criar o meu gráfico. Sempre para você criar o gráfico é necessário você ter os dados da tua planilha já digitados. Então, eu tenho aqui a minha planilha, agora eu quero criar um gráfico para representar o produto, o preço e a quantidade. Então, eu vou selecionar. Esse título eu não posso selecionar. Eu vou selecionar somente o título da coluna e os dados. Então, digamos que eu tenho uma soma aqui embaixo, também não pode entrar essa soma. Somente os dados dessa forma aqui. Então, selecione os seus dados e daí, em seguida, aqui na guia Inserir, nós temos aqui as opções, ó, gráficos. Daí, aqui eu tenho os tipos de gráficos, ó, coluna, linhas, pizza, barra, área, dispersão, outros gráficos. Clicando na setinha de cada um deles, ele tem o modelo para cada tipo. Então, coluna, daí tem os tipos 2D, que é 2 eixos, 3D, que é 3 eixos, cilindro, cone, pirâmide. Então, tem aqui tudo que for relativo a colunas. Linhas, tem o que é relativo a linhas. Pizza, o que for relativo a pizza. Barras, o que for relativo a barras. Então, tenho todas as opções, dentro dele tem as categorias. Então, eu vou criar um do tipo colunas, depois a gente cria outros modelos para vocês verem. Eu vou criar um 3D, que é 3 eixos, né? As barrinhas são mais grossas, ó. Esse que é 2 eixos, as barrinhas são mais finas, né? Barrinhas simples. Então, eu vou escolher aqui esse modelo, clico em cima dele e pronto, está criado o meu gráfico. Ele representou o preço em azul, a quantidade em vermelho. Então, ele está mostrando para nós, vou puxar ele aqui um pouco para o lado, a quantidade é bem baixa, né? Por isso que ficou pequeno. Então, eu vou aumentar isso daqui e pode observar que conforme eu for aumentando, automaticamente ele vai aumentando no gráfico. Eu aumento na tabela, ele já muda no gráfico, tá? Então, dessa forma que vocês podem estar alterando os dados aqui do gráfico. Altera na tabela e ele altera no gráfico automaticamente, tá? Pronto, tá prontinho o meu gráfico. Esse gráfico ficou incorporado com a minha planilha. Eu tenho o gráfico aqui e a planilha aqui. Então, sempre ele vai criar dessa forma, tá? Sempre incorporado com a planilha. Ah, mas eu não quero incorporado com a planilha. Eu quero ele sozinho numa folha de gráfico. Então, olha só, quando você sai do gráfico, clica fora, ele sai das configurações do gráfico. Aí você clica sobre ele, aí você tem aqui, ó, as guias Design, Layout e Formatar, que são as ferramentas de gráfico. E aqui você vai ter todas as opções para trabalhar com gráfico. Eu quero trocar esse gráfico de lugar. Então, aqui eu tenho uma opção chamada Mover Gráfico. Clicando aqui, eu posso escolher aonde que esse meu gráfico vai ficar. Na Plan 1, na Plan 2, na Plan 3 ou numa nova planilha. A nova planilha, ele vai deixar somente o gráfico separado da sua tabela, tá? Porque às vezes é um gráfico grande, onde tem bastante dados, e daí para ficar junto com a planilha, na impressão não vai sair legal. Então, você pode deixar ele como uma nova planilha. Então, gráfico incorporado é quando ele está junto com a planilha que originou ele. E folha de gráfico é quando ele está numa nova planilha separada do gráfico, da tabela. Então, eu vou trocar de lugar, vou dar um OK. E agora, eu tenho o meu gráfico aqui sozinho. Olhem aqui embaixo na planilha, na guia de planilhas aqui, ó, gráfico 1, Plan 2, Plan 3, tá? Então, o meu gráfico está aqui sozinho. Agora, eu posso estar fazendo aí algumas alterações nesse gráfico.
Posso alterar o tipo de gráfico, posso alterar os dados de origem dele, posso estar fazendo alterações nele. Então, por exemplo, não gostei desse gráfico, o que eu faço? Aqui na minha guia Design, eu tenho a opção, ó, alterar tipo de gráfico. Eu clico aqui e eu vou ter todos os outros modelos, ó, barra, área, todos eles vão estar juntos aqui. Eu quero esse, então clico nele e ok. Mudei o modelo do meu gráfico. Aqui ele mostrou os meus produtos e aqui o preço e a quantidade, tá? E aqui daí os valores, ó. Então, sempre é assim. Nesse eixo, deixa eu voltar ele, que fica maior aqui. Nesse eixo aqui, ó, eu tenho os valores. Os valores não são exatos, porque ele mostra uma escala aqui no meu de 20 em 20. Então, se o preço, vamos ver aqui, se o preço é 45, na escala aqui, ele vai mostrar, ó, mais ou menos um pouquinho acima, tá? Quando o preço, tipo esse aqui é 85, ó, um pouquinho acima do 80, certo? Então, dessa forma que ele vai mostrar. Ele não vai mostrar o preço exato aqui do gráfico, tá? Então, mudei o meu modelo de gráfico aqui, tá? Alterei meu gráfico. Agora, eu quero alterar os dados do gráfico. Eu criei o meu gráfico com produto, preço e quantidade. Eu não quero mais com produto, preço e quantidade. Eu quero só produto e preço. Ou então, eu inseri um novo aqui, ó. Coloquei um novo produto. Tá? Coloquei um novo produto. E eu quero incluir ele no meu gráfico, porque ele não fez parte aqui do meu gráfico. Então, nesse caso, eu vou estar incluindo dados no meu gráfico, tá? Vou estar alterando os dados de origem. Aqui em cima, na guia Design, eu vou ter a opção para estar alterando. Aí, aqui em dados, eu tenho, ó, selecionar dados. Eu vou clicar aqui e agora eu posso encolher isso daqui, ó. Aqui eu posso tirar uma, ó. Não quero mais a quantidade, posso tirar, não quero o preço, posso tirar, tá? Mas eu quero incluir novos intervalos. Então, eu clico nessa setinha para minimizar essa tela, tá? Encolher essa tela. Faço a nova seleção. Então, vou selecionar só o produto e preço e vou incluir a bermuda que estava fora. Quantidade eu não quero mais. Restauro essa janela, tá? Aí ele já mostra aqui para mim, ó, que eu incluí só o preço. Aqui eu tenho o nome dos meus produtos e ok. Pronto. Ele já acrescentou a bermuda aqui embaixo e alterou. Agora eu só tenho o produto e o preço. Não tenho mais a quantidade aqui. Então, dessa forma que vocês podem estar incluindo novos dados no gráfico de vocês, certo? Depois, na hora que você for salvar a tua planilha aqui, automaticamente ele vai salvar o gráfico junto, porque quando eu salvo a pasta de trabalho, ele grava todos os dados que eu tenho aqui. Então, abra uma planilha, tente criar um gráfico aí para você ver certinho como que faz para você estar adicionando os gráficos nas suas tabelas. Na próxima aula, eu vou voltar com gráficos para nós vermos como fazer a formatação dele. Então, por essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima aula.